E a história da halitose? Como é que começou essa história de você querer identificar pelo aroma, pelos cheiros, como tem gente que diz, esse vinho tem aromas de frutas vermelhas junto com flores silvestres. Aí, na halitose também é possível chegar a esse nível de tentar, talvez, entender de onde vem aquele tipo de cheiro característico de que causa. Um olfato bem treinado. Consegue isso. Consegue. Engraçado, né? Que coisa interessante. Então, na realidade, a halitose, o mau hálito, assim, não é somente de um dente cariado, não. De uma sujeira entre dentes, de um resto de alimento que ficou lá. Não. 90% vem da boca. Os outros 10% são extrabucais. Diferente do que todo mundo pensa que é a mau hálito do estômago, né? Que é a principal causa. Do estômago também. É uma das causas mais raras. Em torno de 2% dos casos são estômago. Só 2%. A cada 100 pessoas que têm halitose, 2 vão ter uma influência, uma origem gástrica. O cheiro vai se formar no estômago. Peraí, tá bem interessante isso, mas vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Nós estamos conversando com a doutora Cecília Aguiar. O assunto é muito bom e interessa a todas as pessoas de maneira geral. A gente está falando a partir de agora no programa sobre halitose, ou seja, questões de odores do hálito, bons ou maus odores. Aguarde um instante só e já voltamos. Olha, voltamos ao programa É Por Aí e a conversa é muito boa quando a gente está conversando com alguém que gosta do que faz e que faz bem feito aquilo que se propõe a fazer. Eu estou falando da doutora Cecília Aguiar. Ela é odontóloga, é dentista, ela atende no seu consultório aqui no bairro de Candelária, aqui em Natal, mas também faz atendimento odontológico domiciliar e também atendimento odontológico hospitalar. Mas além disso, que são ações, atitudes de um profissional que expande um pouco aquilo que é o profissional mais conservador, que seria o procedimento do profissional mais conservador, mas ela foi mais longe. E ela estuda, e é uma das pessoas, talvez seja a primeira profissional do Rio Grande do Norte a estudar a halitose em profundidade e a conhecer a halitose e a ter no seu consultório máquinas que fazem análises da halitose. Como é que começou isso e como é que está o nível de desenvolvimento? Como é que começou o seu envolvimento com a halitose? O despertar, como foi, doutora Cecília? A halitose, eu voltei para Natal em 2007. Quando foi em 2008, um colega dentista fez contato comigo, que tinha uma equipe se formando, com gastroenterologistas, para avaliar o hálito. Perfeito. Né? E a gente foi fazer um curso em Brasília, em 2008. E quando eu fui assim... Já há 11 anos, né? 11 anos. Eu não fazia ideia, eu sabia que existia halitose, né? Claro. Que era trabalhava com boca, mas para mim a halitose ou era estômago ou era boca mal escovada, que não é nenhum. Que é a ideia geral que todo mundo tem. É o grande tabu, né? Boca mal escovada, então é estômago. Sim. É o grande tabu. E a gente vê, o que eu vejo hoje é que meus pacientes que sofrem com halitose crônica, né, que uma coisa é uma halitose transitória, tipo assim, acabou de acordar, todo mundo tem o hálito um pouquinho mais forte, não está de jejum há muito tempo, né, e aí está com a hipoglicemia, a glicose no sangue cai, e com isso o hálito fica mais forte. Mas isso é natural, isso você, a princesa da Inglaterra, todo mundo... Qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa tem. Quem disser que não tem é porque o outro não tem olfato. Qualquer pessoa tem. Mas diz também que a pessoa se acostuma, né? A própria pessoa se acostuma. E alguém que dorme sempre com a pessoa ali pode também se acostumar? Não. Percebe. Ou percebe e não tem coragem de dizer, ou não tem olfato. Tem gente que não tem olfato mesmo. Que o olfato faz. Ou ama tanto que o outro só cheira. A gente não brinca, né? Pode ser, ama tanto que só cheira, não sente nada. Mas percebe sim, não deixa de perceber não. O que é comum é que quem sofre com a questão, em alguns casos, não sente. Porque se eu ponho um perfume em mim e vou cheirar, às vezes eu não sinto bem. Eu vou cumprimentar uma pessoa, às vezes a pessoa comenta ou percebe, né? A mesma coisa é o hálito. Imagina a proximidade da boca para o nariz. Então tem uma fadiga olfatória, que a gente chama, as células do sistema nervoso... Fadiga olfatória. As células nervosas do olfato, depois de um tempo sendo estimuladas por um cheiro repetitivo, elas param de responder. É muito simples. Se eu pintar aqui, botar uma tinta com um cheiro muito forte, assim que você entrar, você vai perceber. Nossa, que cheiro forte, o que é isso? Daqui a meia hora,
Parece que nada está acontecendo ali. Aí você está acostumado, porque seu olfato se acomodou, teve uma fadiga, ficou cansado. Chega uma visita e faz, menino, que cheiro é esse, Cassiano? Então, que cheiro? Que cheiro? Pintaram. Né? Isso tanto para um odor legal como para um cheiro ruim. Então, mais do que alguns minutos, o olfato se acomoda. Se acomoda. Por conta dessa fadiga. Dessa fadiga olfatória, é normal. Me diga uma coisa, como é que se diferencia? Porque são gases diferentes, é isso? São. Os principais gases que causam halitose são gases à base de enxofre. Enxofre. São o que a gente chama de compostos sulfurados voláteis. Compostos sulfurados voláteis. E aí a gente tem maquininhas, que são aparelhos, existem algumas máquinas, tem umas portáteis que parecem os celulares que não são muito confiáveis não, que vendem no Mercado Livre, no eBay, não recomendo, porque elas não têm precisão nenhuma. Mas tem alguns monitores, eu tenho 2 deles, né? O Alimeter e o Oral Chroma, que eu adquiri este ano, então eu fui em Portugal comprar. E o Oral Chroma, a gente pega uma seringa sem agulha, põe na boca da pessoa, enche de gás, injeta na máquina e ela me diz o nível de 3 gases. De 3 gases de enxofre. E aí, conforme o gás que ela dá o nível, isso me aponta a origem da halitose, que a gente, junto com as informações clínicas, do exame físico, da história do paciente e o pode teste... confirmar de onde vem aquela halitose. Isso, porque quando eu examino, a gente que tem experiência, eu tenho uma noção de onde vem. Mas a máquina, ela ajuda muito. Ela confirma o que você imagina. Pode ser. A máquina e o teste de olfato que a gente faz, né? Você citou o vinho, ou o chocolatier, ou o barista, o café. Que treina o olfato para perceber aqueles aromas. E a gente que trabalha com halitose, por incrível que pareça, a gente treina o olfato. Treina? Como é que é esse treinamento? Porque, por exemplo, eu assisti um filme que muita gente assistiu, chama Nas Nuvens. Nas Nuvens, na realidade, é o nome de uma fazenda na França, que o pessoal planta uva e faz uns vinhos maravilhosos, e tem uma casta lá que estava... Na realidade, o filme é contando uma história de voltar aquele tipo de uva com uma mudinha para aquela fazenda, para de novo explorar o vinho e tal. E o personagem principal, ele reencontra, quando ele volta para a fazenda, para a vinícola, ele reencontra uma caixa de sabores, que ele chama. Que eles, desde criança, eram acostumados uma grande caixa que tem várias caixinhas. E cada uma que você abre a tampinha, a pessoa vendada teria que identificar que cheiro era aquele. Pois a gente faz mais ou menos temperos, isso. alecrim, cebola, não sei o que, várias coisas, vários cheiros, até de flores também, os florais e tal. E eles tinham essas caixinhas, ou seja, para fazer o treinamento, para descobrir, para aprofundar o conhecimento sobre o olfato do vinho. Com a halitose faz a mesma coisa? Treina também? O padrão é ir testando o hálito. A gente sente o ar que sai da sua expiração do nariz. E depois, separadamente, o ar da boca. E a gente compara um com o outro. Mas teria um nível de estudo, de aprofundamento, que a gente faz parecido com isso. A gente vende os olhos ou usa tipo um anteparo. Um anteparo. Você coloca o rosto e fica todo tampado, fica só o nariz de fora. E aí a gente vai experimentando odores para eu dizer o que é e também para dizer a concentração, do tipo um vinagre puro e um vinagre em 2 diluições. Aí eu tenho que dizer qual é o fraco, qual é o médio, qual é o forte. Qual é o forte. Interessante isso. Eu fiz um curso assim, foi muito legal. E aí a gente começa também a testar, né? Agora, as origens, quando descobertas, a maioria delas tem processo de se, vamos dizer assim, de se evitar de curar? Tem, você tem como, quando é bucal é mais fácil de prevenir ou de controlar, é mais fácil. É até estranho falar de curar, porque às vezes... Eu chamei curar porque às vezes pode ser provocado por uma doença, você tem algum problema de inflamação no estômago ou no esôfago, e isso pode gerar também uma halitose. Aí você cuida daquele problema de base, e aí a consequência que é a halitose normalmente melhora. Né? Esse é o meu raciocínio. E está correto seu raciocínio. Mas é porque tem casos, como muita coisa da saúde da gente, que precisa de uma manutenção. Então, tipo banho, que se você não tomar banho, vai formar odor. Vai formar,
E se você estiver num lugar mais quente, se você transpirar mais, fizer atividade física, vai formar odor mais rápido. Então, a mesma coisa é a boca. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa é indiscreta. Essa é realmente indiscreta. Normalmente, com todas as pessoas que você convive, conversa, não estou falando do seu consultório, estou falando da sua família, dos encontros sociais com os amigos. Virou um vício tentar sentir o hálito de cada um? Me responda isso depois do intervalo comercial. Depois do intervalo comercial a gente volta para eu saber se isso acontece, se é uma coisa que a pessoa realmente assume como um comportamento seu. Aguarde um instante só e daqui a pouquinho a gente volta para esse bate-papo que está muito bom, bastante informativo, sobre odontologia, atendimento domiciliar, atendimento hospitalar e também halitose com a doutora Cecília Aguiar. Voltamos ao programa É Por Aí, a gente está conversando com a doutora Cecília Aguiar. No bloco anterior eu perguntei para ela, porque a gente já falou aqui sobre atendimento odontológico domiciliar, que a empresa dela faz. A gente já falou também sobre atendimento odontológico hospitalar, a necessidade de ter em todos os hospitais também a presença do odontólogo, do dentista. E a gente estava falando mais recentemente na entrevista sobre a halitose. E eu fiz uma pergunta aqui, que é uma pergunta meio cavilosa, assim, meio, talvez até indiscreta. Eu disse, doutora Cecília, quando está conversando nos ambientes sociais, em família, com os amigos, também tem o hábito de procurar sentir o hálito das pessoas? Não. Não? Não tem esse hábito não, apesar de que é assim, quando é um hálito que ele se propaga, ele chega. Ele chega. E talvez meu olfato seja mais sensível. Porque foi treinado para isso. Porque foi treinado. Mas o que a gente sabe é que boa parte dos casos de mau hálito são halitose da intimidade. Que é uma halitose que a gente sente a um palmo de distância. Só um palmo de distância. Então é uma halitose se eu estiver brincando com um sobrinho na rede, né? Se eu tiver um namorado, um marido, uma esposa, que seja, que a pessoa vai dar um beijo, que vai conversar de pertinho. Se você está no banco do cinema, do lado de alguém, de um amigo, de uma amiga, que você vai falar baixinho. Então, muitas vezes é uma halitose da proximidade, de uma distância ombro a ombro. Então, dessa distância, por exemplo, que a gente está, não seria a halitose da intimidade, já seria uma halitose... Já é um volume mais... Que a gente chama de halitose do interlocutor. Do interlocutor. Que é uma distância, na verdade, de uma mão no ombro. Eu vou conversar com alguém, normalmente, é uma mão no ombro. Né? A gente não chega no shopping e conversa nessa distância, é mais perto. É mais perto. E quando é mais longe do que essa mão no ombro, é a halitose social. O mais comum, dos casos mais comuns, são a halitose da intimidade. Da intimidade, são os casos mais comuns. Mais comuns. E todas as causas, a gente falou no bloco anterior e não detalhou, tem tratamento. Alguns uma manutenção permanente e outros, quando são situações outras você pontuais, consegue minimizar, mascarar. Quando as causas são extrabucais é mais difícil. Né? Quando é a parte otorrinolaringológica e gástrica, é mais cômodo de você cuidar. Mas quando é um paciente que tem uma insuficiência renal, que tem uma insuficiência hepática, que tem um diabetes e ele não consegue controlar o diabetes, que são causas importantes, né? Especialmente insuficiência renal, hepática, diabetes, um câncer que está evoluído. Então, nem sempre a gente consegue zerar aquele hálito. O que a gente sabe é o seguinte, é que quase sempre tem uma halitose bucal concomitante, ao mesmo tempo tem uma halitose bucal. E se eu consigo pelo menos zerar aquela halitose bucal, o problema fica bem menos desagradável. Nossa. Né? Deixa eu fazer uma pergunta assim, de leigo, claro. Eu sou leigo, tenho que estar perguntando. Você falou em problemas otorrinolaringológicos. Aí eu lembrei de um detalhe assim. Há alguém que pode ter uma inflamação, uma otite, uma inflamação no ouvido. Isso pode gerar uma halitose? Pode, é assim. Pode. A otite pode favorecer um problema de nariz e de seios da face, porque está tudo ligado, né? Inclusive, às vezes, até um problema nas amígdalas, na garganta, ou por causa do problema nasal de seios da face, aquela pessoa começar a respirar pela boca, porque está com o nariz obstruído, e aí, por consequência, tem um problema aqui nas amígdalas, né? E aí, além disso causar cheiro de forma direta, porque forma cheiro, né? Uma pessoa gripada, uma pessoa com sinusite, se a gente chegar pertinho, a gente sente um cheiro de muco, de catarro, vamos dizer assim. Mas isso também favorece a halitose bucal, porque a pessoa que respira pela boca resseca a saliva, e a saliva é o principal fator de proteção para um bom hálito, é você ter boa saliva. Ter boa saliva. Se está sem saliva, se está sem saliva, se ela tá, o hálito mais forte.
Se ela está pouca, é um risco importante de ter mau hálito. Mesmo uma pessoa com higiene impecável, uma pessoa que tem pouca saliva, tem um risco maior. E se a saliva é grossa, tem gente que às vezes conversa, na hora que abre a boca, fica um fio de saliva do dente de cima para o dente de baixo. Isso é um risco alto de halitose. Então a gente trabalha na prevenção. Tem alguns clientes que chegam para mim que não têm halitose, mas que às vezes são figuras públicas, são professores, são palestrantes, são políticos, ou são pessoas que trabalham com recepção, que trabalham com aí vão vendas. lá para fazer o teste da halitose. Na verdade, o teste hoje a gente faz praticamente em todo paciente de clínica. Todo paciente de clínica faz também. Para mim é um exame de triagem, porque o teste ele consegue me apontar, inclusive, como é que está a questão da saburra da língua, que é aquela massa da língua, consegue me apontar se a pessoa tem um problema gengival ou periodontal, se ela tem um problema sistêmico. Conforme os níveis de enxofre, ele sugere fortemente aquele problema. E aí, com base nas outras questões clínicas, a gente junta tudo e consegue fazer uma investigação mais detalhada. Então, sempre que alguém vai e que topa fazer o teste, né, que é um teste que dura 2 minutos. 2 minutos. Que o custo para mim, além da máquina, né, que foi uma máquina cara, mas o custo de fato é uma seringa de 30, 40 centavos, então não tem motivo de não fazer em todo mundo. Às vezes você vai e leva um acompanhante, enquanto eu estou fazendo ali, o funcionário já testa do acompanhante, porque todo mundo tem a curiosidade de saber como é o hálito. Como é que é meu hálito? Né? E na realidade não é uma coisa comum, né? Agora sim, já tem essas máquinas e equipamentos, mas é tudo coisa nova. É coisa recente e o acesso ainda não popularizou, né? É difícil importar, é difícil trazer. Já foi alguma pessoa interessada em chegar lá na sua clínica e dizer, olha, eu vim aqui fazer o teste de halitose? Já aconteceu especificamente para isso? Acontece. Só que a gente não faz só o teste, eu preciso fazer uma consulta. Faz a consulta. Imagina você chegar na porta de um gastro, bater na porta e dizer assim, eu quero fazer uma endoscopia sem consulta. Não. E sem solicitação de outro profissional. Ele não vai submeter você a um exame sem uma consulta. Então, a gente, beleza, está incluso na consulta. Está incluso na consulta. Não cobra por teste, a gente cobra por uma avaliação. Por uma avaliação geral. Perfeito. E quantos profissionais tem na odontologia do Rio Grande do Norte que estão trabalhando especificamente com halitose? Tem como saber? Tem uma associação? Tem a Associação Brasileira de Halitose. Associação Brasileira de Halitose. Isso. Você faz parte? Faço parte. Né? Hoje eu sou membro, eu estou na comissão científica, mas já fui presidente e vice-presidente. Já foi presidente e vice-presidente e está na comissão científica? E aí acaba que... coisa boa. Um beijo para a galera da ABA que está por aí me vendo. A BHA, quem tiver interesse, entra lá, abha.org.br. A BHA. E ela dá curso de formação para profissionais e tem um serviço muito interessante que chama SOS Mau Hálito. SOS Mau Hálito. Sim. É um serviço da ABHA. Um serviço de utilidade pública. Eu sei que às vezes até muita gente acha engraçado, mas às vezes eu tenho um colega de trabalho, um colega qualquer, que ele tem uma halitose crônica que eu não tenho coragem de abordar. E ele nem sabe que tem, né? Ele nem nota. Ele já fadigou o olfato, digamos assim. Ou às vezes ele até suspeita que tem por algum motivo ou outro, mas não sabe onde recorrer. E aí a pessoa entra no site da ABHA, clica no SOS Mau Hálito, que é o nome desse serviço, e aí põe o e-mail e o nome daquela pessoa e a associação encaminha para ele que um amigo gostaria de ter avisado, mas que não teve coragem. E que a gente... porque as pessoas temem, né? Tem um tabu. Tem um receio, né? Tem um tabu de dizer, ei, seu hábito não tá legal, não. É engraçado que você é capaz de dizer que alguém tá com odor ruim na axila, no pé, mas na boca parece que é um... Não é verdade isso. Às vezes um amigo chega para outro, rapaz, vai tomar um banho, mas a boca fica com constrangimento, né? E é um serviço que já ajudou muita gente, porque ele diz os profissionais cadastrados ao longo do Brasil, que já não são tão poucos. Hoje já somos... Dentro da aba, uns 220, 230. E fora as pessoas que um dia fizeram parte, que saíram, mas que continuam na área. Então, eu calculo que tem uns 400 dentistas no Brasil atuando com isso. Né? Aqui no Rio Grande do Norte... 4% só no Brasil? Só, é pouco, né, Cassiano? É pouco, muito pouco. É pouco porque a gente está falando de uma área que pode indicar, a halitose, na realidade, pode indicar a necessidade de algum tratamento de saúde. Sim. Tá?
e que gera constrangimento, né? E que se está produzindo gases que não são confortáveis, é melhor tratar. Sim, pode ser um problema sério. Então eu acho que são poucas pessoas, 400 profissionais no Brasil são poucos, são bem poucos. E aqui no Rio Grande do Norte? Aqui no Rio Grande do Norte hoje tenho eu e um colega muito querido, um beijo pro Everton aí, foi meu aluno. Ótimo. Eu tenho o curso de halitose também. Eu gosto de dar aula, eu amo dar aula.